né? Como é maravilhoso nós sermos alimentados por essa palavra. É ela que nos faz crescer em graça e em conhecimento de Deus. É ela que nos ajuda a discernir, né, os mistérios do céu. Então, não se aparte dessa palavra, do livro da lei, né? Não se aparte desse livro, porque é ele a nossa força, é ele a luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Vamos então estar ouvindo agora nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor nos concede, a palavra que o Senhor já colocou no coração do Paulinho Júnior, né, esse jovem que se prontificou. Eu louvo a Deus por cada um de vocês, porque vocês têm estado a postos, né? Ninguém ficou embaraçado com os negócios dessa vida. Todos, de pronto, aceitaram o chamado. Então, isso é maravilhoso, isso é gratificante. Que o Senhor continue abençoando grandemente cada um de vocês. Paulinho Júnior com a palavra, em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Tia Beth por essa oportunidade de estar aqui, né, podendo estar trazendo uma palavra que Deus colocou em meu coração e desejar a paz do Senhor a todos que estão presentes na live. De início, né, quero mostrar que eu estou um pouco nervoso, né? Tem tantos nomes aí, Tia Beth, Dani, Felipe, tio Sérgio, minha mãe, minha avó, Gabriel, e assim, eu sei que eu não sou muito bom, mas se Deus quiser, alguma coisa eu vou agregar na vida de vocês, se Deus quiser. Amém, Minha Jesus, humildade, glória a alguma Deus. coisa eu vou agregar a vocês. E o tema que Deus colocou em meu coração, na verdade, era no início, né? Eu até comentei com a Dani, eu já sentia que a Tia Beth ia me chamar alguma vez. E eu já sabia que era mais ou menos depois do Gabriel. Depois que ela chamou o Gabriel, veio um estalo na minha cabeça e falou assim, pô, prepara alguma coisa que você vai ter que dar alguma palavra lá. Aí eu amei, eu ouvi a voz de Deus, preparei uma palavra, né? Sendo que aí, ouvindo a pregação do Gabriel, de repente, né? De repente não, Deus, né? Colocou uma outra mensagem no meu coração. E aí eu, ouvindo a Deus, né, eu mudei a palavra. Aí eu fiquei essa semana batendo nessa tecla, né, tive também algumas experiências em relação ao que eu vou falar hoje, né, em semanas passadas, que também casam, né, com a palavra que eu vou falar para vocês hoje. Que o tema em si da palavra que eu tenho para os senhores gira em torno de missões. É um tema meio exótico para se falar assim, né, porque a gente fala mais em casos específicos, né? Um culto de missão ou algo do tipo. E eu sempre fiquei pensando, eu sempre parei e pensei e falei, poxa, será que fazer missões, compete apenas aos missionários? Ou seja, a quem está preparado para esse ofício? A pergunta que eu fiz foi essa. E muitas das vezes nós pensamos nisso, né? Porque a gente pensa, a função do missionário, né? Falando a grosso modo, né? A missão do missionário é o quê? Levar a palavra a quem não conhece. Sendo que a gente remete o não conhecer por exemplo, a romper fronteiras. Ou seja, o missionário, ele é missionário porque ele leva a palavra, por exemplo, lá no Japão, em algum lugar, em outro país, ou então em outra cidade, algo distante da onde ele está. Um exemplo, se ele por exemplo, aqui no nosso caso, nós somos do Rio de Janeiro. Então, o missionário, no caso, o irmão que leva a palavra para uma pessoa que está em Minas, ele é missionário porque ele saiu do local dele e foi dar a palavra. Essa, pelo menos, a maioria das pessoas pensam dessa forma. Sendo que eu quero trazer para vocês realmente o contrário disso, que nós podemos fazer missões mesmo estando em casa. Ou seja, fazer missões estando no nosso lar. Porque muitas das vezes não adianta nós irmos para longe, sendo que tem o nosso familiar ou então o nosso vizinho que está tão perto da gente e não conhece a palavra. Um versículo para a gente se embasar, ele se encontra em 1 Timóteo, aqui, 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 8, que diz assim: mas se algum não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, esse versículo aqui, entendo e trago, né, para a palavra, que nós devemos ter como base, que nós devemos se preocupar primeiramente, né, não dizendo que levar a palavra para o exterior, para outro lugar,
longe do seu é algo desnecessário, muito pelo contrário. Sendo que nós temos que ter em mente que nós devemos priorizar aqueles que estão perto, porque não faz sentido ter algo meio estranho, né? Não muito lógico, você querer levar a palavra para um lugar bem distante, né, sei lá, centenas de quilômetros de você, sendo que tem uma pessoa que esteja talvez a 1, 2 metros de distância de você. E você pode mudar a vida daquela pessoa através da palavra de Deus, né? Sendo canal de bênçãos para Deus. E uma coisa também que eu quero falar é o seguinte, que eu tive uma experiência, né, há algum tempo atrás, cerca de 2 semanas, 3 semanas, lá no meu curso, onde eu estudo, né? Todos os dias eu almoço, né, no curso, né, levo marmita, almoço. E toda vez no meu almoço, antes de comer, eu faço uma oração, né? Agradecer a Deus pelo alimento e pelo dia, né? E pelo dia à tarde também, né? Que vai ser um dia de estudo. Pela manhã é aula, à tarde estudo. E aí eu sempre, antes de almoçar, eu sempre oro, né? Como eu falei. E senta sempre comigo na minha mesa 4 meninos. Eu e mais 4, né? Totalizando 5 pessoas. E aí eu sempre orei. Aí ninguém nunca se manifestou, nunca ninguém falou nada. Ok. Aí eu tô lá almoçando, um belo dia. Tô lá sentado almoçando. E vem um amigo meu aí, encosta em mim e fala, pô, pode orar por mim? Aí eu, amém, eu oro. Aí orei, nós oramos e os outros 3, né, tirando ele, os outros 3 ficaram só olhando, não falaram nada. Eu, não, tudo bem, vou respeitar, de repente é de outra religião, então vamos respeitar. Aí beleza. Passou-se os dias, alguns dias depois passaram, aí mais de um outro também falou a mesma coisa, pô, ora por mim também. Aí o outro, por livre espontânea pressão, também foi na oração. Amém, né? Aí os 4 ficaram junto comigo orando. Aí todo dia nós orávamos. Aí chegou um dia que eu falei assim, poxa, vamos ver, né? Porque eu sempre falei, essa chama de missões sempre ardeu no meu coração. Eu sempre achei muito interessante, muito legal, lindo o trabalho do missionário. E eu sempre quis fazer, sendo que eu parei e pensei, poxa, como eu posso fazer isso? Não estando em outro país, não estando em outra cidade, ou seja, no meu local, ou seja, no meu cotidiano, no meu dia a dia. E eu vi que surgiu essa oportunidade. Deus tocou no meu coração que eu poderia trabalhar essa área estando no meu dia a dia. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer o seguinte. Cheguei para um e falei, poxa, o que eu acho de você orar hoje pelo almoço? Aí ele falou, poxa, eu vou ser sincero para você. Eu fui à igreja quando eu era muito pequeno. Fui à escola dominical uma vez que minha avó me levou e eu não sei orar. Eu falei, não, faz o seguinte, ora do seu jeito. Fala o que você tem que falar para Deus, agradece pelo nosso almoço. E aí, ao ele estar orando, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até fiquei surpreso, foi que além dele orar pelo almoço, né, por agradecer, né, o alimento e o nosso dia, uma coisa que ele pontuou foi a união e a oportunidade que ele estava tendo de ter o conhecimento de orar e de ter a palavra. Porque além de eu orar, eu sempre falava, mostrava um versículo, às vezes comentava, poxa, lá na minha igreja no domingo, o pastor falou de tal capítulo, falou de tal exemplo, deu um exemplo da vida dele que a gente pode aplicar. E assim, eu achei muito interessante que ele falou isso, né? Aí esse negócio já acendeu assim no meu coração essa chama também. Aí eu pensei e falei, poxa, né, interessante, ele fala, sinal que tá indo certo, tá no caminho, né? E aí o outro menino também, né, na verdade surgiu um debate, né, isso passou-se os dias, continuei eu e ele orando, intercalando, os outros dois, com aquela pergunta, né, sempre quando tem roda de amigo, então assim, de um pessoal quando se reúne de religião, né, ah, você é que religião, você é o que e tal. Aí chegou para mim e perguntaram, pô, e você? Eu falei, eu sou cristão, né, evangélico. Ele, não, sim. Aí eu perguntei para outro, e você é de alguma religião e não e tal? Aí ele, não, então, eu fui, né, como eu falei, né, que antes, eu fui com a minha avó na escola bíblica dominical quando eles tinham que 4, 5 anos de idade, entendeu? E os outros não se manifestaram. Aí, ok, né? Beleza. Aí, um certo dia, eu cheguei e falei, poxa, eu vou tomar uma atitude, vou fazer o seguinte, vou convidar para ir lá à igreja, né? Porque vai que eles aceitam. E aí, convidei, né? Chamei os 4, sendo que só 2 puderam ir. Os 2 chegaram, né? Foram lá na igreja e tudo mais. Era um culto jovem, um culto muito, muito bom, graças a Deus. Aí, ao eles chegarem em casa, eu cheguei e perguntei, poxa, aí, o que vocês acharam do culto? Gostaram? E tal. Aí, cara, eu adorei o culto, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida antes.
Algo que, assim, se eu soubesse que era assim, eu já teria ido mais vezes, entendeu? E, assim, poxa, eu fiquei muito feliz com esses dois, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, poxa, e os outros dois que não foram? Como eles estão? Aí eu cheguei, mandei mensagem, comecei a conversar com eles, né? Falei um pouco, né? Dei algumas palavras, né? Conversei com eles. E aí, para minha surpresa, né? Há cerca de 2 semanas, mais ou menos, os dois mandaram mensagem dizendo que eles eram desviados, né? E eles, assim, não sei se por vergonha não quiseram falar sobre a religião, então sobre estar desviado, né? Por motivos pessoais, né? Eles não quiseram falar, mas que voltaram, né? Estão na igreja, estão cultuando, e assim, hoje, o nosso almoço, ele começou com uma oração agradecendo pelo alimento. Hoje, nós comentamos sobre palavras, lemos versículos de vez em quando, às vezes até damos uma oportunidade, né? Assim como está tendo aqui, sendo que é algo mais simples, né? Até por causa do local, da ocasião e do tempo, né? Que nós não temos muito lá. E aí acaba que tornou como se fosse um mini culto, né? Vamos dizer assim, no nosso almoço. E o que eu quero também dizer com esse testemunho, né? É que das poucas coisas nós podemos tomar coisas mais grandes. Ou seja, de um almoço, de uma oração, uma simples oração, agradecendo pelo alimento, conseguimos atingir 4 pessoas, ou seja, 4 vidas. E essas 4 vidas vão atingir com certeza mais outras, pelo menos uma vida. Entendeu? E olha quantas pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. Isso é até uma campanha aqui na minha igreja, que é Eu e Mais Um, que o pastor colocou, que é algo muito interessante, que você convidando uma pessoa, essa outra pessoa convida uma, essa uma convida a outra, e no final tem uma onda e todos são alcançados pela palavra de Deus. E que nós venhamos trabalhar isso no nosso ambiente, às vezes, de trabalho, de estudo, na faculdade, onde seja. Às vezes até o vizinho mesmo, você às vezes passa todo dia na porta do teu vizinho. Pô, que custa dar uma paz, ou então oferecer uma oração, ou convidar para o culto, o que seja. Eu vejo, assim, um dos exemplos, dos maiores exemplos que eu vejo, são 2 exemplos, né, assim, que eu vejo sempre falar. É óbvio que os outros com certeza devem ter também essa experiência, mas os dois que me chamam muita atenção é o tio Sérgio e minha mãe. Porque, querendo ou não, os dois têm esse contato, né, com o público. O tio Sérgio, né, sempre, quando tem uma reunião de família, sempre fala um caso que um passageiro entrou no carro e estava muito triste, ele deu uma palavra, o passageiro melhorou. Minha mãe também, ela recebe sempre assistido lá, ela sempre conversa, às vezes choram, aceitam Jesus ali mesmo, às vezes até por telefone, entendeu? Ou seja, que nós venhamos despertar essa chama de querer se preocupar com o próximo, entendeu? Porque missões nós podemos fazer dentro de casa, no nosso lar, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, onde for, entendeu? Que nós venhamos a se preocupar com o próximo, olhar para o próximo, para depois nós pensarmos lá fora. Porque não adianta, como já falei no início, pensar muito grande, romper fronteiras, sendo que às vezes você salvar uma vida está a metros de você, entendeu? E assim, eu quero, desde já, pedir perdão por ser muito breve, estar muito nervoso, mas assim, o que Deus me colocou no meu coração foi exatamente isso, de nós se preocuparmos com o próximo e quem está à volta da gente. Que nós, muitas das vezes, nós temos familiares que não conhecem da palavra. E só para título de curiosidade, né, eu andei fazendo umas pesquisas, e eu olhei e, né, fiz alguns cálculos aproximados, né, não muito certo, mas dá um número aproximado de 20% da população carioca ainda não conhece a palavra de Deus, ou seja, 20% da população brasileira, da população carioca, perdão, ainda não ouviu a palavra de Deus, ou seja, então tem muita gente que nós ainda temos que alcançar. Tem muitos vizinhos, muitos colegas de faculdade, de curso, que ainda nós não levamos a palavra de Deus. E que nós tenhamos esse feeling, né, esse sentimento de falarmos com a pessoa. E também uma coisa que é muito interessante é que nós vivemos num período, né, esse século, né, que é conhecido por século da doença, né, da depressão, de doenças psicológicas também. E o que é muito interessante, você também ter contato com o próximo. Além de você levar a palavra, mas você pode salvar vidas através de um simples bom dia, de um simples abraço, entendeu? E que isso venha estar presente no nosso dia a dia. Levar a palavra, por mais breve que seja, às vezes só você mandar aquele bom dia, um versículo, que nem o tio Sérgio faz. O tio Sérgio sempre manda de manhã um versículo, aquilo pode mudar a vida de uma pessoa. Aquilo pode deixar uma pessoa que talvez estava com o pensamento de se suicidar, aceitar Jesus, querer conhecer mais de Deus. Ou seja, então Deus, ele está nas pequenas coisas.
que nós venhamos ter isso em mente. Deus está nas pequenas coisas da nossa vida. Nada é tão pouco para Deus, entendeu? O seu pouco é muito, entendeu? E que nós venhamos ter isso em mente. Desde já, peço perdão se eu fui muito breve, se eu gaguejei, ou fiz algo de errado. É que eu estou muito nervoso, até comentei com a Dani ontem, estava muito, muito, muito nervoso. E eu espero que eu tenha agregado de certa forma para alguém e que nós venhamos guardar esse ensinamento de missões, que nós podemos fazer missões independente da distância. Missões está no nosso dia a dia. Então, Eu acho que o Aê, Gabriel Paulinho! levantou a mão. Quem quer falar? Alguém? Aê, É o Paulinho! Gabriel? Foi até pro monte com a Fala, Daniela, hein, cara? Eu pensei que era trilha, mas era monte, né? Glória a Deus. Gabriel, você quer falar? Era um monte. eu só queria agregar aí, rapidinho, só um minuto, mutei. Só queria um pouco agregar, porque missões é um assunto que creio eu que atualmente eu ouço muito pouco, né, nas igrejas. Eu escuto muito na vida de Jesus, mas missões é algo que tem que estar atrelado ao cristão, né? Como você disse, missões não remete a você ir para outro lugar, outro país, outro estado. Não é isso. Missões parte de você. Como você disse no início, né? Que assim a sua busca de como que um missionário deve ser. Ele primeiro tem que se preparar e nem todo mundo, quer dizer, perdão, todo mundo é missionário. Você assim que entra no evangelho, você já é um missionário, né? Missionário. Que o principal ponto, né, pô, é você pregar para alguém, né? Não perder essa oportunidade. É isso que eu queria acrescentar aí, que é uma parada muito importante mesmo, um ponto muito importante. Glória a Deus, Paulo. Paulo Roberto, você já tem um nome, né, de Paulo, né? Paulo foi um grande evangelizador, foi aquele que fundou igrejas, né? Então, você tem esse chamado já desde o nome, né? Paulo. Então, foi maravilhosa a tua Ah, e palavra. detalhe, tia, Eu rapidinho. acredito que é assim mesmo, né? Nós podemos evangelizar, e é isso que eu estou fazendo aqui, onde eu moro, né? Glória a Deus, porque Deus fez arder isso no meu coração e eu não podia deixar a oportunidade passar. O Senhor só lança o sonho no coração e a gente executa, né? O Senhor mostra, o Senhor revela os propósitos dele ao nosso coração e cabe a nós executá-los e confiar que o Senhor irá nos capacitar, né, para realizar os feitos do Senhor, não são nossos feitos, são os feitos do Senhor. Então, Paulinho, essa palavra também arde no meu coração, ganhar almas para Jesus. Eu me preocupo muito quando eu penso, quando eu herdar a vida eterna, quando eu chegar no céu, né? O que eu vou apresentar a Deus por tanto que ele fez por mim, né? O que eu vou ter para apresentar a Deus? Quais são os frutos, né? Os dons a gente recebe de Deus, mas os frutos são a gente que dá para Deus. Então, que frutos eu vou ofertar a Ele? Que frutos eu vou entregar a Ele, né? Por tudo que Ele me deu. Então, eu me preocupo com isso. Isso arde no meu coração, assim, arde terrivelmente, né? Tanto que eu busco na palavra de Deus, eu busco conhecimento, eu busco na oração, eu busco falar de Jesus, eu peço sempre que eu tenho, Senhor, tudo que tu me deu, que é teu, eu quero que glorifique o teu nome. Então, Deus me deu a vida, então minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. Deus me deu essa casa, então a minha casa tem que glorificar o nome do Senhor. E é o que eu estou te falando. Hoje eu comecei aqui falando, né, o quanto eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo na célula aqui em casa às terças-feiras, né? Uma vida que era macumbeira, se converteu, né? Passou pelo batismo nas águas, está firme no caminho do Senhor, e hoje, mais uma vez, uma outra vida, né? Que só ouvia falar, mas que não assumido um compromisso com o Senhor, hoje passou pelo batismo nas águas, e nossa igreja estava lá no canal, né? Ele se batizou no canal, foi muito lindo o batismo dele, foi maravilhoso, nossa igreja estava lá, e eu fiquei maravilhada porque é fruto dessa célula aqui em casa, fruto dessa célula. E eu vejo quanto Deus se alegrou, né,
desse desejo do meu coração, que essa célula só tinha 4 pessoas, e agora é mais de 20, e cada vez vem mais, né? Cada vez vem mais aqui em casa. Os vizinhos estão sendo alcançados porque a gente está convidando e a gente está vendo o Senhor realizar cura no corpo físico, cura no emocional das pessoas. Deus está salvando, Deus está libertando. Então, isso é missões. Você não precisa sair daqui para ir a um outro país. Se isso acontecer na sua vida, como aconteceu na vida do Felipe, é porque o Senhor tem propósito com o Felipe lá em Londres, né? O Senhor tem propósitos para realizar com ele lá. Às vezes é uma vida só. Às vezes uma vida só lá em Londres precisa ouvir falar de Jesus através do Felipe. Então, que a gente aproveite as oportunidades que o Senhor tem nos dado, que esse desejo, Paulinho, de fazer missões, olha só que coisa linda o exemplo que tu deu, sentado na mesa do refeitório. E isso só enche o meu coração de alegria. Meu Deus, que coisa linda! Você fez missões, né? Você fez missões. A tua parte você fez. Deus te entregou um talento e você multiplicou esse talento, né? Convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça não cabe a você, cabe ao Espírito Santo de Deus. Mas o que Deus te deu, você fez. Você foi lá, você testificou das maravilhas do Senhor, você conseguiu, através da palavra, da oração, atrair esses jovens até a presença do Senhor, até a casa do Senhor. E não pense você que acabou aí, não, né? Porque é aquilo que você falou, esse jovem entrou na casa dele e testificou do Evangelho, testificou da palavra, e ali o Evangelho está sendo propagado, né? Está sendo anunciado, né? Começou com você ali no refeitório. Quem sabe todo esse refeitório, todos esses alunos, amanhã não vão estar antes do almoço, né, orando junto com você. É assim que começa, né? Apresente esse teu pouco ao Senhor e no muito ele vai te colocar, tá bom? Muito linda a tua palavra, que Deus continue te abençoando cada vez mais, né? A palavra que o Gabriel também trouxe, também continua ardendo nos nossos corações, são as oportunidades, e o Paulinho agarrou a oportunidade que Deus deu, né, para estar realizando essa grande obra. Que o Senhor continue te abençoando grandemente, Paulinho. E a todos os meus irmãos, sobrinhos que estão aqui na live, né, todos vocês, Felipe, todos vocês que estão aqui agradecendo, orando, louvando ao Senhor, né, por essa oportunidade tão maravilhosa, né, que o Senhor continue derramando as mais copiosas bênçãos sobre vocês, que vocês, o coração de vocês sejam aquecidos, né, que o coração de vocês durante essa semana possa arder como chama, né, como Jeremias falou, né, eu não posso me calar porque isso arde no meu coração. Então, que isso venha arder no coração de cada um de vocês, a ponto de vocês não conseguirem conter, né, esse fogo do Espírito Santo e poder anunciar tudo que o Senhor está nos dando, né? E isso é maravilhoso, a gente poder falar que a gente está conseguindo reunir a família. Gente, isso é um mover de Deus. Isso é um agir de Deus. Isso não é obra do homem, não é. Podem acreditar nisso, não é. Isso foi obra do Espírito Santo de Deus. Ele tem propósito nessa live, ele tem propósito, né, nessa reunião. Então, que a gente possa se alegrar com o Senhor, falar: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te ouvir. Quanto a gente está aprendendo toda semana, né? Quanto o Senhor tem falado durante toda a semana com a gente. A palavra que é dita aqui no domingo à tarde fica ardendo no nosso coração durante toda a semana, até o próximo domingo, para que a gente possa ouvir mais e mais do Senhor. Tá bom? Então, que o Senhor Jesus possa acrescentar na vida de vocês poderosamente. Domingo que vem será o Eleazar, que irá... Vera e Felipe quer falar e o Juninho quer concluir alguma coisa. O Paulinho ia falar Verdade. um negócio aí. O Paulinho ia falar um Eu negócio. botei a mão para aplaudir. Eu errei Felipe, com a palavra, pode falar, Felipe. também.
O Paulinho Eu ia falar um levantei a mão negócio aí. levantei a mão para aplaudir. Mentira. Eu- não, assim, eu fico feliz do Paulinho tomando essa iniciativa aí. Assim, já estou um tempo fora do Brasil aí. A gente vê que o Paulinho tá, tá com uma oratória diferente, né? Gabriel também. Glória a Deus pela vida de vocês e tal. E assim, eu que estou aqui, assim, eu vejo que o evangelho, ele não é só pregado para salvar alma, porque o semeador saiu a semear e as sementes caíram por todo tipo de solo, entendeu? Então, às vezes eu prego uma pessoa e eu sei que foi uma palavra de Deus para a vida dela, ela até fica pensativa, mas depois ela abandona. Eu sei que aqui é para aquilo, é para testificar no último dia dela, no último dia do Senhor, e ela teve uma oportunidade e recusou. Então, é para ela ser julgada, para ser lançada no fogo, infelizmente. É claro que a gente quer salvar almas, porque esse é o propósito do Senhor. Mas se pegar Jeremias, Jeremias foi um profeta que pregou, profetizou, e o pessoal ia para o exílio, ninguém acreditava. Ele passou anos pregando, anunciando, profetizando, e ninguém acreditava. E depois que foram para o exílio, ele continuou profetizando, as pessoas não continuaram acreditando, não serviu de nada, assim, parece que não serviu de nada a pregação dele. Mas Deus mandou ele para aquilo, entendeu? Deus mandou ele para aquilo. A história de Jeremias é muito frustrante para quem lê, porque tu vê que é um grande profeta, cheio da unção de Deus. Já Jonas pregou por uma cidade ímpia e eles acreditaram, eles colocaram pano de saco. Ele disse que se em 40 dias não se arrependesse, toda a cidade ia ser destruída. E Jonas tinha unção para destruir aquela cidade, assim como Sodoma e Gomorra. Mas eles se arrependeram. Então, há vezes que você vai pregar para salvação, como é Jonas, e há vezes que você vai pregar, infelizmente, para aquilo testificar no julgamento daquela pessoa. E, e a segunda coisa que eu gostaria de acrescentar é porque eu vejo que às vezes a gente tem muito potencial dentro da gente, muito potencial. Mas eu sei que vocês são muito mais capazes do que, assim, do que a gente já está fazendo, entendeu? Ah, Jesus estava no barco, estava vindo uma tempestade, ele orou, acalmou a tempestade, porque os discípulos estavam com medo. Senhor, Senhor, não importa que pereçamos. Aí Jesus acalmou a tempestade e falou, por que vocês são tão tímidos? Assim, o nosso referencial maior tem que ser Jesus, para a gente atuar num nível muito maior do que a gente está. Por exemplo, eu estava lendo Coríntios essa semana, a quantidade de dons espirituais que talvez a igreja esteja negligenciando hoje é muito grande. Eu estou falando de poder de profetizar, poder de curar, poder de manifestação dos dons espirituais para libertação. Só que a gente olha os profetas e a gente fala, nossa, ele era um profeta. Eu nunca vou chegar nesse nível. Mas não, Deus não chamou você para não chegar no nível dos profetas. Deus quer que você tenha um nível, que você chegue no nível dos profetas, porque senão você vai fazer da vida dos profetas uma piada. Aquilo está na Bíblia que é para a gente ser igual a ele. E Jesus é nosso referencial maior. Nós precisamos ser igual a Jesus. Nós precisamos não pecar nunca. Nunca. Não pecar nunca. Hoje a igreja está acostumada em pecado. Mas nós precisamos acabar com esse comodismo de hipergraça que as pessoas têm nos ensinado, de que não importa o que eu faça, eu estou salvo. Não existe isso. Todo pecado, ele só é absolvido através do arrependimento. Claro que Deus conhece a ignorância e ele perdoa pessoas que
não sabem nem que estão pecando. Mas, pelo tempo que nós já estamos no Evangelho, Tiago diz que, se eu não me engano, é Tiago. Eu não posso confirmar aqui, mas acho que, se não é Tiago, é Gálatas, eu acho. E pelo tempo que a gente já está no Evangelho, nós deveríamos ser mestres. Mestres. Mas nós estamos nos contentando com um pouco, com falar de Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama é muito bom e tem que ser pregado. Só que nós fomos feitos para resplandecer em luz e glória para toda a eternidade. Porque uma candeia não se pode esconder debaixo do alqueire. Nenhuma cidade edificada pode se esconder, porque ela está em cima de um monte. Então, se a gente se acostumar com um nível baixo de vida espiritual, a gente vai ter uma recompensa muito pequena no céu. E eu estou aqui hoje para chamar a atenção dos irmãos que vocês podem ser muito mais. Nós podemos ser muito mais. Meus olhos já foram abertos. Antigamente eu achava que eu era pequeno, que eu deveria ser pequeno, mas existem a Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Você foi chamado para quê? Qual o seu chamado? Você precisa liberar todo esse potencial que está dentro de você. Jesus te ama. Vamos fazer uma oração, é muito bom. Mas esses dias um cara me chamou, falando no trabalho, o cara que eu nem conhecia, você é do Brasil? No Brasil tem muitas mulheres bonitas, você me apresenta brasileira e tal. Aí eu olhei para ele com uma cara de seriedade e falei, eu sou casado, eu tenho Jesus Cristo, você deveria ter Jesus Cristo também. E aí ele ficou todo sem graça. Eu descobri que ele era um cristão desviado. Você deveria ter Cristo em você. Se fosse em outras épocas da minha vida, eu faria um risozinho, haha, e depois ia embora. Mas naquele momento eu tive a chance de repreender ele, e ele foi repreendido pelo Espírito Santo ali. E provavelmente aquilo não vai dar em nada, só vai servir de um testemunho para o julgamento dele. Porém, eu quero chamar os irmãos a atenção de que vocês têm potencial para ser santos e brilharem nesse mundo de trevas. Tem pessoas que a Bíblia diz que esse mundo não era digno delas. Esse mundo inteiro não era digno dessas pessoas. Nós temos que ser esse tipo de pessoa. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus por essa palavra gloriosa que foi acrescentada. Misael, está com a palavra, Misael. Pode falar, glória a Deus. Jesus está aqui, gente. Jesus está presente. Eu estou sentindo a presença dele no nosso meio. Glória a Deus por isso. Eu ia falar a mesma coisa que o Felipe acabou de falar, porque eu tenho observado que nas últimas lives, nos últimos dias, Deus tem tocado muito nessa questão espiritual, da questão da gente poder espalhar a palavra de Deus, porque parece cada vez mais que Deus está vindo o mais breve possível, parece que está cada vez mais próximo a vinda de Deus. Isso que o Felipe falou é justamente uma verdade. A gente vê vários ensinamentos na Bíblia, várias passagens da Bíblia, né, mostrando, ele teve só a oportunidade, ele estava ali, aí foi pregado para uma cidade, para uma multidão, mas aquelas pessoas não deu em nada. Mas, infelizmente, é para isso mesmo. Eu já vivenciei isso, já vivenciei momentos que eu falei, acompanhei a igreja, foi para a igreja comigo, pessoas e tal. E, no final das contas, aquela pessoa acabou se desviando e voltando para o que ela era antes. Mas essa visão que o Felipe teve é até uma questão jurídica, né? Porque a gente vê na Bíblia muita questão dos padrões. Deus trabalha com muitos padrões e é tudo direitinho. E é essa testificação aí da tua oportunidade que a gente acaba esquecendo, né? Que a gente pergunta, Deus vai vir
quando toda oportunidade tiver capacidade de conhecer ao menos a palavra de Deus, de ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Aí meu pai até estava falando outro dia, pô, mas tem gente que vive lá, a gente olha assim, às vezes na internet, vê uma notícia de que uma tribo indígena lá no meio do nada, não tem ninguém, o cara não conhece nada, não sabe nem que existe outro ser humano, mas aí vai lá e o cara acaba matando porque acha que o outro ser humano é ofensivo, que vai trazer um risco a ele. Mas esses são os mistérios de Cristo, né? Acho que, assim como cada um tem a oportunidade, eu acredito que vai chegar para aquele povo também, né? Assim como talvez vai ser o benefício da ignorância, deles nunca terem ouvido falar de Cristo e vão ser salvos apenas por isso, porque eles nunca tiveram oportunidade. Mas eu acredito que tem, assim, uma oportunidade. Hoje a gente está cada vez mais fácil entrar em contato com as pessoas e aí cada um tem a sua oportunidade por meio disso mesmo. Eu agradeço aí a explicação que o Felipe deu aí, eu achei muito bonito. E essa questão dos milagres, que a igreja está subestimando a capacidade dos seus irmãos, é verdade. A gente lê na Bíblia, a gente ouve falar dos profetas lá de Cristo. Nada mais é do que Deus, quando veio aqui para a Terra, ele só passou esse ensinamento para os seus discípulos. Pregar o evangelho, fazer milagres, operar com as suas próprias mãos. E as pessoas estão ignorando isso, né? Mas a gente tem que levar esse lado a sério mesmo. A gente tem que crer que é possível fazer milagre, crer que, dependendo do nosso poder da oração, que a gente possa pedir com fervor, o mar pode se acalmar, a tempestade pode se acalmar, o leproso vai ser curado, o paralítico pode andar, os cegos voltam a enxergar. Isso tudo não deixou de existir, né? Continua ainda entre nós. Deus está aqui ainda. A verdade é que realmente a gente prefere chegar e ignorar. Falar, vou orar por ele, e Deus vai ajudar ele da forma dele. A gente tem que orar com vontade, crendo na salvação. É verdadeiramente ser igual loucos mesmo. Acreditar que existe mesmo Deus. A gente tem que ver que é isso mesmo. A gente olha a explicação lá daqueles... Pô, Elias fez fogo do céu, cair do céu. Ele estava no meio de uma multidão de pessoas, de uma rainha que queria matar ele. E ele, no meio de um monte de gente, fez fogo cair do céu. Olha que testemunho que ele deu, né? Olha a capacidade de fé que ele teve. Chegar lá e falar para uma multidão que vai cair fogo do céu e cair fogo do céu. Ele estava... É como se ele estivesse brincando, assim, brincando não, mas conversando diretamente com Deus, pondo à prova Deus, entendeu? E aí, vocês acham, acredito eu, que nós somos humanos. Mas se põe naquele lugar ali, você não teria medo de um dia chegar e falar, caraca, já pensou se aqui não cai fogo? E eu fico aqui com essa mulher querendo me matar, querendo me matar aqui, acabar com o meu testemunho. Mas ele esqueceu, ignorou tudo isso e foi lá com a fé que ele tinha e realmente Deus fez cair fogo do céu, entendeu? E às vezes é isso que está precisando, né? Essas honras que nós vamos ter no céu é justamente ser lembrado por isso. Pô, eu fui lembrado porque eu salvei um cego, eu ajudei a curar um cego, eu salvei porque eu livrei uma pessoa das drogas, eu sou reconhecido porque levei uma multidão, levei uma palavra para o meu trabalho, e eu acho que a gente tem que levar isso a sério mesmo. Eu queria pedir desculpa aí que eu tô de expressão hoje aqui, eu tô no meio do mar, acho que meu som não tá muito bom, mas eu não poderia perder essa live porque eu sei que realmente está sendo muito bom, isso daí tudo está sendo muito bom, e como a tia Beth falou, é uma coisa que a gente, cada domingo é uma novidade que a gente leva pro resto da semana, para ficar pensando e refletindo. Queria agradecer aí o Paulinho, que foi muito claro, e parabenizar pela atitude dele, que é um exemplo de jovem aí a ser seguido. A gente deve também se lembrar da questão das pessoas que estão ao nosso lado, né? E agradeço aí a oportunidade. Amém, Deus. Que coisa maravilhosa. Sérgio, com a palavra. Eu quero só fazer uma ressalva rápida, agradecer a Deus, que Deus, a gente sabe na Bíblia que Deus sempre fala que Deus está no barco, mas Deus também está fora do barco. Quando salvou a minha irmã, seu esposo, sua nora, seu filho, a netinha e mais uma pessoa. Que Deus, o amor de Deus é muito grande. Ele está dentro do barco, mas ele também está do lado de fora. Eu agradeço a Deus todo dia, Mana Vera. Eu agradeço a Deus
porque Deus fez um milagre na vida Milagre. de vocês. Às vezes a gente erra, mas Deus é muito, muito misericordioso e bondoso demais para nos perdoar e nos guardar e nos livrar. Por isso, eu agradeço a Deus por isso. Porque o amor de Deus, ontem eu até falei rapidinho, uma coisa muito interessante. O amor de Deus, eu ontem estava compreendendo o grande amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu estava lembrando, a gente estava comentando, eu e a Solange, aí eu estava falando que aquela menina que matou os pais, aquela de Estófia, não sei o que, Estófia, matou os pais, e ouvi dizer que ela até foi para a igreja, não sei se é verdade, se é alguma coisa. Mas, gente, olha o amor de Deus, mesmo que se ela se arrependeu, mas nos nossos olhos, no nosso entendimento, a gente não consegue compreender uma coisa dessa. Como que Deus perdoa uma pessoa que mate o pai e a mãe? Mas o amor de Deus é muito grande, muito grande. Se a pessoa se arrependeu do fundo do coração, ela vai ser salva. Porque Deus conhece o coração, conhece a mente, porque foi Ele que nos criou. Mas eu fico feliz, mana, porque Deus fez um grande milagre na vida de vocês. E não para por aí, não, porque sempre estaremos debaixo das asas dele, no alto esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde nada pode nos tocar. Muito obrigado pela palavra, era só isso. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, olha só, eu quero falar uma coisa para vocês. A palavra hoje na minha igreja de manhã foi: você pode fazer mais. Você pode fazer mais, né? Para o reino. Você pode fazer mais por tudo que o Senhor nos fez. Então, o que nós estamos fazendo? Então, a palavra está aqui diante de nós. O Senhor está nos dando, como Felipe falou, o Senhor falou que nós iríamos fazer coisas muito maiores do que Ele fez. Olha só, Deus realizou grandes milagres. E o Senhor disse que nós realizaríamos milagres maiores ainda. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que nos colocar de pé. Nós temos que crer que o Senhor é conosco. Nós temos que usar das armaduras que o Senhor nos deu, da autoridade que o Senhor nos deu e fazer no nome de Jesus. Não é no nosso nome, é no nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver as maravilhas que o Senhor vai operar. Irmãos, eu quero falar para todos vocês aqui essa palavra que o Senhor tem trago aos nossos corações. Se por alguma razão você ainda estiver se sentindo distante do altar, se você ainda está se sentindo longe da comunhão do Senhor Jesus, o tempo é agora, o dia é hoje, a hora é essa, né? Diga para o Senhor: eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como tu queres. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu não quero fazer parte de uma multidão. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero fazer parte da igreja que vai herdar a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu quero estar lavada e remida com o sangue do Cordeiro, né? Senhor, eu quero te ter na minha vida. Então, se você, em algum momento, o Espírito Santo de Deus está te convidando a estreitar esse relacionamento com Ele, né? A te chamando a ter uma intimidade maior com Ele. Porque o Senhor chama, porque Ele quer revelar, o Senhor, Ele quer falar, o Senhor, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer te ter por perto. O Senhor não quer te ter por longe, né? O Senhor não quer. O Senhor quer te ver perto dEle. Perto dEle. Então, se hoje o Espírito Santo de Deus está ardendo no teu coração e te dizendo: olha, você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Então, se levante. Se levante em nome do Senhor Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero estreitar o meu relacionamento contigo. Eu quero te buscar, Senhor, com sinceridade de coração.
Eu quero, Senhor, estar na tua presença em todo dia, durante a madrugada. Essa semana eu tive o prazer de ouvir o Senhor me chamar, né, pela madrugada. E eu, quando escutei a voz chamando o meu nome, eu falei assim: meu Deus, quem está me chamando? O Carlinho estava dormindo. E a voz que eu ouvia era do meu pastor, né? E eu ouvi a voz do meu pastor chamando meu nome. E Deus me fez entender que era ele, o pastor, que estava me chamando. E eu falei assim, antes de levantar: Senhor, se for 3 horas da manhã, eu vou ter certeza que foi tu que me chamou. E eu peguei meu celular, era 3 horas e 2 minutos, porque eu demorei esses 2 minutinhos para poder levantar e pedir esse esclarecimento, Senhor. Então, o Senhor nos chama, e o Senhor pode te chamar a qualquer hora, irmãos. A qualquer hora. O tempo todo o Senhor está contando comigo e com você. O tempo todo o Senhor está contando com a igreja dele. Talvez você esteja pensando que a igreja do Senhor não está fazendo nada. Impossível isso. Impossível. A igreja está resplandecendo a glória de Deus nesse mundo de trevas. Se a igreja de Cristo não estivesse nessa terra, nós não suportaríamos, né? Nós não suportaríamos o inferno, mas a igreja de Cristo está resplandecendo. Essa igreja, como nós aqui, nós já somos uma igreja na terra. Essa live já é uma igreja na terra, já é a glória de Deus que está resplandecendo, né, no seio da nossa família, porque o Senhor quer fazer muito mais, o Senhor quer fazer muito mais. Então, o convite está aqui de pé. Se você hoje ouviu a voz de Deus, erga a tua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, estreitar o meu relacionamento contigo. Eu quero, Senhor, testificar do teu amor, Senhor, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Tá bom, igreja? Tá bom, irmãos? Jesus que abençoe a todos vocês. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos do céu sobre a vida de vocês, sobre a vida espiritual de vocês, sobre a vida secular de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, tá bom? Quero contar também um outro testemunho muito lindo, que toda vez que eu oro aqui na minha casa, eu falo assim: leão da tribo de Judá, rodeia esse quintal, entra por essas portas, desce essa escada. Leão da tribo de Judá, ruge aqui como o leão que tu é e afugenta todos os demônios. Irmãos, a primeira a sonhar foi a Érica, né? Que Deus, a Érica não sabia que eu falava isso, e a Érica teve um sonho dizendo que via o leão aqui em casa, né? Um leão muito grande, né? Glória a Deus aqui em casa. E essa semana uma outra irmã da minha igreja, também que nem sabia que eu orava assim, falou para assim: irmã, eu vi um leão muito grande na grama do teu quintal. Um leão, e ele era manso. E ele estava ali na grama do teu quintal. Ela falou assim: irmã, eu não ia nem te contar, porque eu não entendi nada do sonho. Eu falei assim: irmã, não precisa entender, não. É porque o Senhor já está me confirmando que o leão da tribo de Judá está aqui. O leão da tribo de Judá está conosco, né? E ele ruge, ele ruge. Olha, irmãos, tinha um centro de macumba aqui. E a macumba aqui nos fundos da minha casa. A Daniela é testemunha. Daniela é testemunha. Até meia-noite, muito, muito alto. As minhas filhas não estavam conseguindo dormir. Nesse dia, a Isabelle queria ir lá na administração reclamar. Eu falei assim: não, porque essa guerra não é contra a carne, né? É contra principados e potestades. E o leão está aqui, eu vou orar e a gente vai orar. Eu orei, irmãos. No dia seguinte, a casa pegou fogo. Tu acredita nisso? A casa pegou fogo. Simplesmente ficaram pedindo vaquinha para poder reformar a casa e nunca mais teve macumba. Nunca mais teve macumba. Ela aluga para festa, mas ponto de macumba não teve mais. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor, porque a nossa guerra
Não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. Então, a gente tem que estar atento a isso. Não dê lugar à carne, né? Mas é o Espírito Santo de Deus, e guerrei as armas que o Senhor te dá. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o leão da tribo de Judá está aqui, é que nós estamos fazendo essa live. Porque o leão da tribo de Judá está aqui, o Senhor salvou a Vera e a família dela daquele incidente, porque o leão da tribo de Judá está conosco. Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele não tosqueneja, ele não dorme. Então o Senhor está aguardando, porque tem um povo que está buscando, e nós estamos aqui buscando ele. E a nossa família está sendo guardada, está sendo livrada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje o nosso culto em ações de graça, né, pela casa da Vera, o nosso culto em ações de graça pela vida da Isabelle, que está completando mais um ano de vida. Peço aos irmãos que não se esqueçam de orar por ela, para o Senhor firmar os passos dela, para ela fazer uma aliança com o Senhor, né, consertar o altar dela diante de Deus. É essa a minha oração, é esse o meu agradecimento. O Eleazar não está aqui para fazer a oração final, ele será o mensageiro da próxima semana. Então, eu quero pedir ao Felipe, né, para estar levantando esse clamor em agradecimento a Deus por essa live, Ok. ofertando a Deus esse culto em ações de graça a Ele, pelo grande livramento que Ele deu à nossa família, né, da vida da Vera e da sua família, e Bota aí o microfone. Beth, eu quero falar antes da oração, rapidinho. Pode Pode falar, falar? Vera. Pode. Então, família, é isso mesmo, Sérgio. Deus me livrou, a mim e a minha família. Foi uma coisa mesmo tremenda. Eu só quero falar o que aconteceu na hora do mar, porque até então eu achava que eu ia chegar em terra. Mas quando eu vi que eu fiquei lendo o Salmo 91 achando que nada ia acontecer, aconteceu, virou. E quando virou, eu estava de colete, sabe que eu sou desesperada. Aí ficamos todo ali à deriva no mar. Eu olhei para o céu e falei: Jesus, nós vamos morrer, Senhor. Aí quando você está lá, tu não consegue ver ninguém, parecia que ninguém estava vendo. Mas eu falei: Jesus, faz alguém ver a gente aqui nesse lugar. Irmãos, eu creio que foi imediatamente um homem, depois eu soube que estava subindo a escada, ele mora no alto. Por um momento ele disse que chamaram ele para jogar futebol. Ele falou: eu não vou. Aí, nesse momento, o rosto dele virou e ele viu o Rodrigo, foi coisa de segundo, tirando um cooler, e tirando água e jogando no mar. Foi esse segundo, e a lancha virou. E eu, como o Paulinho falou, de você evangelizar, em todo o tempo eu falei, foi Deus, porque eu orei, pedi para alguém me ver, e essa pessoa que foi você, olhou, e Deus, ele salvou toda a minha família. Jesus foi maravilhoso. E eles falavam, só Deus, foi um milagre, foi Deus. Só Ele só isso. tinha um olho. Ele só tinha um olho, tá? Ele só enxergava de um olho e ele ligou para o rapaz do barco que só tinha 1% de bateria. Ele nem ia atender, atendeu e era gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Isso tudo é para testificar que a glória não é do homem, é de Deus, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. O livramento veio do céu e nós testificamos isso, né? Glória a Deus por isso. Então, Felipe, você vai estar agradecendo a Deus, né, por esse livramento, agradecendo a Deus pela vida da Isabelle, por todos que não puderam estar aqui hoje, né? Que o Senhor continue abençoando essa live e sempre tomando o primeiro lugar desta reunião, porque é dele. Amém? Amém. Ó Senhor Deus,